Disseram para você buscar equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio entre vida pessoal e ambição, equilíbrio entre querer vencer e não se cobrar demais. Mas essa ideia confortável esconde uma verdade incômoda: ninguém que muda o mundo é equilibrado. O equilíbrio é vendido como virtude porque ele mantém tudo no lugar. Uma sociedade equilibrada não entra em guerra consigo mesma, não questiona, não rompe limites, apenas sobrevive. E sobreviver nunca foi sinônimo de vencer. Observe os grandes vencedores: atletas, artistas, líderes, gênios criativos. Todos carregam um tipo de desequilíbrio funcional, uma obsessão que não os deixa dormir, uma insatisfação constante com o próprio desempenho, uma voz interna que nunca se cala. Isso não é doença, é tensão criativa. A psicologia chama isso de desconforto produtivo. O problema é que o mundo moderno demonizou essa fome, chamou de ansiedade, de exagero, de ego inflado. Preferiu ensinar as pessoas a se anestesiarem emocionalmente e ensinar como canalizar o caos interno. O equilíbrio se tornou uma prisão dourada. Ele impede quedas profundas, mas também impede saltos altos. Pessoas equilibradas raramente quebram limites porque não toleram o conflito necessário para isso. Elas querem paz antes da guerra, mas toda evolução nasce do confronto. Blue Lock entende isso de forma brutal. Ali, o equilíbrio não é virtude, é fraqueza. Quem tenta agradar, dividir protagonismo ou manter harmonia emocional simplesmente desaparece. A pergunta que precisa ser feita não é: como eu me torno mais equilibrado? Mas sim: qual desequilíbrio estou disposto a suportar para vencer? Porque, no fundo, o equilíbrio nunca criou campeões. Ele apenas criou pessoas aceitáveis. Hitoshi Rin não é um personagem que busca paz, ele busca vitória. Enquanto outros jogadores procuram diversão, amizade ou reconhecimento, Rin vive em um estado permanente de tensão interna. Ele não joga para se sentir bem, ele joga para silenciar uma dor que nunca desapareceu: a sensação de estar à sombra de alguém maior. Rin é a personificação do desequilíbrio consciente. Ele escolheu não se curar rápido demais, não apagar a ferida, não seguir em frente como a psicologia popular aconselha. Em vez disso, ele transformou a fratura emocional em lâmina. O rompimento com Sai não gerou equilíbrio, gerou obsessão. E é essa obsessão que afia cada decisão dentro de campo. Rin não busca aprovação externa, ele quer provar algo para si mesmo. E isso é fundamental. A motivação mais poderosa não nasce do amor, mas da necessidade de não ser pequeno. É por isso que ele assusta. Pessoas equilibradas se incomodam com Rin porque ele é o espelho do que elas negaram em si mesmas. Ele não suaviza o ego, ele o afia. Em Blue Lock, o ego não é pecado, é ferramenta. Rin entende algo que poucos aceitam: a excelência exige isolamento. Enquanto outros descansam emocionalmente em grupos, ele se fecha. Treina mais, analisa mais, cobra mais. O preço é alto: solidão, rigidez, frieza. Mas o retorno é proporcional. Não existe genialidade sem custo psicológico. O problema não é o desequilíbrio de Rin. O problema é fingir que dá para vencer sem ele. Rin não é um exemplo de saúde emocional. Ele é um exemplo de eficiência existencial. E isso incomoda porque revela uma verdade cruel: vencer exige sacrificar versões confortáveis de si mesmo. Existe um mito confortável que as pessoas adoram repetir: os grandes atletas são exemplos de equilíbrio, serenidade e saúde mental impecável. Isso é falso. O que existe, na realidade, são indivíduos obsessivos, frequentemente solitários, emocionalmente extremos e brutalmente exigentes consigo mesmos. O que muda não é a ausência de desequilíbrio, é o controle funcional dele. Michael Jordan inventava inimigos. Cristiano Ronaldo nunca se permitiu relaxar emocionalmente. Kobe Bryant vivia em estado permanente de cobrança interna. Nenhum deles era equilibrado no sentido comum da palavra. Eles eram direcionados. O esporte de alto rendimento não recompensa harmonia interna, recompensa intensidade sustentada. Treinar quando o corpo pede descanso. Repetir quando a mente implora por pausa. Continuar quando ninguém está olhando. Isso não nasce do equilíbrio, nasce da compulsão por não ser comum. Pessoas equilibradas querem progresso sem ruptura, querem evolução sem sacrificar identidade, conforto ou relações. Mas o topo exige isolamento temporário, foco quase doentio e uma intolerância radical à própria mediocridade. A psicologia esportiva chama isso de tolerância ao desconforto. Quanto maior sua capacidade de sustentar tensão emocional sem fugir dela, maior seu teto de performance. Não é bonito, não é romântico, mas é real. A sociedade prefere promover equilíbrio porque equilíbrio é previsível. Pessoas intensas quebram padrões. Elas forçam comparações incomodas. Elas expõem desculpas. Por isso dizem que você precisa se acalmar. Não porque isso te fortalece, mas porque isso te torna administrável. Quem não quer ser administrável? Ele quer ser inevitável. O maior sinal de fracasso não é a dor, é o conforto. Conforto é quando você para de se cobrar, quando começa a justificar derrotas, quando chama estagnação de equilíbrio emocional. Hitoshi Rin nunca permitiu isso. Ele vive em guerra constante consigo mesmo porque entende algo que a maioria evita encarar:
A evolução exige ruptura contínua. Toda vez que você se acomoda, você se distancia do seu potencial máximo. A vida não recompensa quem busca paz cedo demais. Ela recompensa quem aguenta a tensão por mais tempo. Quem suporta o vazio do treino solitário. Quem aceita ser visto como excessivo, estranho ou até instável. O erro não é sentir ansiedade, raiva ou obsessão. O erro é usar a busca por equilíbrio como desculpa para não se transformar. Yin não é feliz, mas ele é perigoso. E, no mundo real, pessoas perigosas mudam jogos, mudam sistemas, mudam hierarquias. Pessoas equilibradas mantêm tudo funcionando, inclusive sua própria mediocridade. A pergunta final não é se você quer vencer. Todos dizem que querem. A pergunta real é: o quanto de desconforto você está disposto a sustentar sem fugir? Porque vencer não é sobre ser saudável aos olhos do mundo. É sobre ser fiel ao chamado interno que exige mais. Se você está confortável, você já perdeu. Mas se existe uma guerra dentro de você que ainda não foi silenciada, talvez isso não seja um problema. Talvez seja exatamente o que falta.